meu querido, minha querida, que Jesus esteja abençoando sua vida nesse dia. Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, hoje iniciando o capítulo 15. Pois bem, na última quinta-feira nós estivemos falando da liberdade e do amor que deve permear a vida do cristão. A liberdade, que temos em Cristo, eu posso todas as coisas, ou seja, nós podemos todas as coisas por meio de Cristo Jesus, Contudo, pelo amor que tenho às pessoas, eu me privo da liberdade para gerar paz e crescimento no outro, Então, essa foi a tônica do estudo que nós tivemos na última quinta-feira, Eu tenho liberdade, mas essa liberdade que eu tenho muitas vezes que me privar dela para que eu possa gerar paz e crescimento na vida do meu irmão, da minha irmã. Muito bem, o capítulo 15 nós iniciamos de uma maneira interessante, O apóstolo Paulo coloca assim: nós que somos fortes devemos suportar os fracos e não agradar a nós mesmos. Aí é aquela questão: o que é ser forte e o que é ser fraco? Existem pessoas que são claramente debilitadas espiritualmente falando. Elas são levadas por qualquer tipo de coisa, se escandalizam por qualquer tipo de coisa. Você fala uma coisa, ela pensa aquilo, vem outro fala, ela pensa aquilo outro, então ela não tem uma posição definida. Então pessoas débeis na fé existem. Contudo, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo bastante sério. Eu ou você que venhamos a nos julgar pessoas fortes, amadurecidas na fé, ele diz assim: se nós somos fortes, temos a capacidade de entender e ajudar os fracos. Ora, se eu sou forte, então, por essa minha maturidade, por esta minha fortaleza espiritual, eu tenho a capacidade de entender o débil, o fraco, não apenas de entender, mas de ajudar para que ele possa crescer, para que ele possa amadurecer, para que ele possa se desenvolver. Caso contrário, nós é que estamos sendo fracos. Olha, se eu me julgo forte e eu não tenho a capacidade de entender e de ajudar aquele que é fraco, será que eu sou forte? Ou será que eu sou um fraco que se julga estar numa posição de forte e desenvolvido? Então, não deixemos de fazer as coisas, por causa da nossa posição. Essas pessoas falam assim: eu não vou deixar de fazer isso por causa daquele camarada de mente tacanha. Ok, mas temos que pensar um pouco sobre essa questão. Eu tenho capacidade de fazer, mas aquele camarada de mente tacanha, eu não vou deixar de fazer por causa dele. Não é exatamente isso que a Bíblia me fala. Se eu me julgo forte, e tenho essa liberdade toda, eu posso, por amor àquele fraco de mente tacanha, eu tenho a capacidade de me abster dessa liberdade para não ferir a mente do fraco de tacanha. Senão quem vai estar sendo fraco e tacanha sou eu. Então a minha liberdade, ela tem um limite. Qual? A mente do meu próximo e o amor que eu tenho pelo meu próximo. Isso limita essa minha liberdade. Não porque eu não possa, mas porque eu opto por deixar de fazer algo porque eu quero o bem do meu próximo.
Isso me leva a entender e a tomar uma postura de não egoísmo. Não sou eu que importa, mas o meu próximo é muito importante para mim, né? Seja ele considerado forte ou seja ele considerado fraco, não importa, ele é importante para mim. Então, por amor a ele, eu tomo posturas que normalmente não tomaria, mas por amor a ele, eu tomo. Exatamente isso que o Senhor Deus fez por mim e por você. A sequência do texto diz assim: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Tá? Muito bem. O texto aqui, verso 2, nos fala que nós devemos agradar as pessoas para o crescimento delas, né? Então, eu tenho que agradar as pessoas, eu tenho que ser agradável, eu tenho que ser uma pessoa dócil. E às vezes eu fico preocupado que eu olho assim e eu vejo que parece que tem irmãos que parece que brigaram com o mundo. Estão sempre de cara amarrada, sempre triste, a gente não consegue ver um sorriso, uma expressão de, sabe? A pessoa está sempre de cara amarrada, sempre com alguma crítica a fazer, ela não vê coisa boa em nada, sempre com um ponto de, sabe, com um alfinete para alfinetar alguém, né? Então, essa não é a postura de um filho de Deus. O filho de Deus sabe que eles têm problemas, o filho de Deus sabe que eles têm lutas, o filho de Deus está super consciente das guerras espirituais, mas isso tudo não o leva a ficar contra o mundo. Ele, pelo contrário, ele olha para as pessoas com o olhar de Cristo, com um olhar de misericórdia, olhar de amor, de compaixão, de desejo de ajudar, de levar aquela pessoa a entender certas coisas que ela ainda não está entendendo, né? Então, a palavra aqui nos fala que nós devemos agradar as pessoas, devemos ser agradáveis às pessoas. Eu confesso a você que às vezes eu converso com pessoas, eu tenho contato com muita gente, tem certas pessoas que, poxa, você não vê a hora de terminar o assunto com ela, porque é uma pessoa muito desagradável, muito negativa, muito entristecedora. Ela te entristece com a vida e com a postura que ela tem, né? Então, o cristão tem que ser alguém agradável, que as pessoas têm prazer de conversar, prazer de falar, porque encontra nesse cristão um alento, um estímulo, uma coisa boa, né? Então, é por aí que a palavra parece que nos mostra. E o verso 3 e 4 nos fala que Cristo, ele adotou isto. Cristo não agradou a si mesmo. Jesus não procurou se agradar, fazer só aquilo que ele tinha vontade, aquilo que ele sentia prazer. Foi por amor a nós que ele suportou afrontas, ele suportou o desprezo e ele enfrentou a morte. E o resultado disto é que nós fomos salvos. Então, a dor, a afronta, os embates que Jesus Cristo enfrentou provocou algo bom na minha e na tua vida. Nós somos salvos porque Jesus se dispôs a fazer isso, né? Ele não procurou se agradar, ele não procurou, olha, eu sou o Deus, desci, agora encarnei, vou estar lá no palácio, cercado de pessoas me servindo, vou comer do bom e do melhor, afinal eu sou Deus. Não. O texto bíblico nos mostra que ele veio de uma forma humilde, nasceu numa manjedoura, não tinha onde se
onde nasceu entre os animaizinhos e tudo, e desenvolveu uma vida simples, andou entre pessoas simples, não foi deslumbrado na sua vida, e através do seu exemplo, do seu amor, através do seu sacrifício, hoje eu sou salvo, você é salvo, e todo aquele que nele crê pode ser salvo. Isso foi fruto de um amor por nós, por pessoas. E o que o texto está nos orientando é que nós devamos ser imitadores de Cristo Jesus nisto, para abençoar vidas, e através da nossa vida, mesmo que tenhamos que enfrentar desprezo, tenhamos que enfrentar críticas e outras coisas, que nós o façamos com o objetivo de abençoar vidas, de trazer benefício a alguém. O resultado talvez nós não vejamos, mas o resultado é deixar um legado de bênção para a vida de pessoas. Muito bem. Já os versos sequentes, pois tudo o que for escrito, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nós, para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita e nela está registrado coisas que nos trazem ânimo, para gerar em nós esperança. E é Deus quem gera essa esperança em nós. Nós precisamos estar unidos em um só coração, em uma só voz, para glorificar a Deus. A Bíblia continua e diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, como um só coração e uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos, como diz a palavra, nos unir. Esse negócio de divisão, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou jovem, outro, eu sou idoso, eu sou criança, não existe isso. É lógico que temos as faixas etárias, mas nós somos irmãos em Cristo. Podemos até pertencer à mesma família, o pai, mãe, irmão, filho, mas em Cristo nós somos irmãos. E também, eu sou da igreja tal, eu sou da denominação tal, não existe essa questão. Nós devemos nos comportar como um em Cristo Jesus. Podemos ter opiniões diferentes, como existe dentro da família. Um pensa isso, outro pensa aquilo, um torce por esse time, outro torce por aquele time, não importa, nós somos família. E no meio cristão não importa a cor da sua da bandeira que está lá, o nome que está lá na parede do templo que você frequenta, ou do local que você... Não importa. Se você tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida, você é irmão do pentecostal, você é irmão do tradicional, você é irmão do neopentecostal, você é irmão dessas pessoas. Então nós devemos nos tratar como irmãos, sabendo que existem diferenças, existem, mas somos irmãos, nada pode nos dividir. Então nós temos que ter, como diz agora, um só sentimento, coração, sentimento, tem que ter esse sentimento de irmandade, de unidade, de fraternidade. Devemos nos ajudar independentemente daquilo que as nossas diferenças podem apontar. Acima de tudo deve estar o nosso amor de um para com o outro. E depois fala em uma só voz glorificar a Deus. Glorificar a Deus, não importa se eu glorifico de uma maneira contida, se eu de uma maneira mais
mais espalhafatosa, não importa, o importante é que nós todos estejamos juntos glorificando a Deus. É isto que o apóstolo Paulo está falando, e fala, isso é uma esperança, essa esperança que existe em nós deve nos conduzir, essa postura, que esperança ele está falando? Esperança de que tudo o que acontece na nossa vida está no controle de Deus, tudo, seja coisas complicadas, seja uma enfermidade, seja uma necessidade, está no controle de Deus, e na hora que Deus quiser, Deus muda. Eu tenho que conversar com Deus e pedir a Ele a solução, o desenvolver disto e a solução que Ele pode dar. A hora que Deus der, vai acontecer, vai desaparecer, e eu vou continuar caminhando minha vida. Eu tenho esperança, e mesmo que as coisas não aconteçam e eu parta desse mundo, eu vou estar no céu, gozando das bênçãos que Deus tem preparado para os seus filhos. Então eu tenho uma esperança, eu tenho esperança de vida no presente, vida no futuro. Então não existe o porquê do cristão estar desanimado. Nós estamos vivendo num período complicado da história, que é o período de pandemia, onde mais de 1.000 pessoas morrem no nosso país por dia dessa enfermidade, né? Mas isso pode nos atingir? Pode. Mas mesmo que nos atinja, se Deus quiser, Ele nos cura. E nos liberta, e nós voltamos à normalidade. Se Ele não quiser, nós vamos para o céu e vamos estar com Ele a eternidade. Então, vida no presente, vida no futuro. O que eu não posso é me desesperar. Eu tenho esperança de que Deus fará o que for melhor para a minha vida e para a tua vida. Essa é a nossa esperança, esperança de vida, esperança de salvação, esperança de solução das questões. Tudo está nas mãos do grande Deus, do Senhor que criou os céus e a terra. Então, verso 7 e em diante diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar a promessa feita aos patriarcas. Aqui é interessante o que o nosso irmão apóstolo Paulo está falando. Ele está falando, olha, aceitem-se uns aos outros. E aqui ele está se referindo a judeu e gentio. O judeu não suportava o gentio. O judeu não podia nem mesmo comer com o gentio. Não podia nem ter, proximidade do gentio, né? E aí o apóstolo Paulo fala, olha, judeu e gentio tornaram-se um único povo de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que não deve haver divisão. Judeu aceite o gentio, gentio aceite o judeu. Vocês são irmanados no sangue de Cristo Jesus. Queridos, eles têm tantas picuinhas, tantas fontes de divisão entre pessoas, sobretudo de pessoas que dizem ter Cristo Jesus no coração. Estas coisas não podem prevalecer no meio do povo de Deus. Nós devemos ser irmanados, nós devemos ser aproximados por essa graça de Deus sempre. Que Deus abençoe você nesse sentido. Cristo se tornou servo, mas interessante, servo por amor à verdade de Deus. A verdade de Deus tornou o Filho de Deus, Jesus, servo. A verdade de Deus deve tornar você e eu servos, para que a promessa de Deus se cumpra.
o texto fala que Jesus se tornou para confirmar a promessa. Jesus veio para como cumprimento da promessa de salvação de Deus. Deus prometeu que havia de vir aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que haveria de libertar o seu povo. Jesus veio para confirmar. Por amor à verdade de Deus, ele se tornou servo. E por amor à verdade de Deus, eu e você devemos nos tornar servos e fazer a vontade de Deus, para que a promessa de Deus de salvação a todo aquele que crê possa acontecer. E nós somos instrumentos de Deus nessa caminhada, nesse ministério de publicação da verdade e do amor que há em Cristo Jesus. Então, por tal motivo, gentios e judeus devem glorificar a Deus em todo o tempo. O verso de número 9 diz assim: a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por meio da misericórdia, como está escrito. Então, o judeu e o gentio objetos da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do sacrifício que Deus fez por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pela ressurreição de Jesus, pela ascensão de Jesus, pela vida do Espírito Santo, pela direção que o Espírito Santo dá à igreja, aos filhos de Deus. O cristão, aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus, deve glorificar a Deus pela sua misericórdia. Deus fez tudo isso por amor, por misericórdia, por pena de mim e de você, para nos transformar em pessoas novas, lavadas, remidas, transformadas, resgatadas pelo amor e pela graça dele. Então ele fala, olha, isso nós devemos glorificar a Deus por causa dessa misericórdia de Deus. E aí ele fala, como está escrito. Acho muito interessante isso, que ele fala como está escrito. E aí diz, por isso te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Esse texto aqui está retratado lá no Salmo de número 18. Né? Aqui o apóstolo Paulo está citando o Salmo de número 18. Salmo 18, nós lemos assim. Salmo 18, do verso 46 a 48, diz assim: o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que em mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me sobre os meus agressores e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi, os seus descendentes, para sempre. Então, o apóstolo Paulo está citando o que Davi falou lá no Salmo 18. E o que está sendo dito lá? Por isso te louvarei. Por isso o quê? Aí ele diz, porque o Senhor me livrou dos meus inimigos e o Senhor me abençoou. E o Senhor foi favorável a mim. Quem diz isso foi Davi, né? Por isso te louvarei. O Senhor me livrou de todos os meus agressores. Assim como o Senhor livra você e eu dos nossos perseguidores, dos nossos agressores. E o Senhor cobre de bênção a minha vida, como cobre de bênção a tua vida, assim como fez com Davi, o seu ungido. Então, isso é motivo de exaltar misericórdia de Deus. Deus pegou e, por misericórdia, nos abençoa, e por misericórdia nos livra de todo o mal. Por misericórdia, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra de todo o mal. E ele continua e diz assim, e também diz, cantem
de alegria, ó gentios, como o povo dele. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, gentios e judeus são a mesma coisa. Então, nós devemos nos unir e glorificar a Deus, porque todo aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus é filho de Deus. Então, ele está nos convidando à exaltação de Deus. Lá no verso número 12, diz assim: louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a Ele todos os povos. Aqui o apóstolo Paulo novamente faz a citação de Salmos, né? Ele está citando o Salmos número 117, que diz assim: louvem o Senhor todas as nações, ou gentios, exaltem-no todos os povos. Por quê? Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, nós devemos estar exaltando a Deus, porque o amor leal de Deus permanece para sempre. O amor de Deus é imenso e permanece para sempre. A sua fidelidade dura para todo sempre. Então, o amor leal de Deus é sobre você e sobre mim e dura eternamente sobre as nossas vidas. Isso é misericórdia de Deus. E então ele está falando: glorifiquem a Deus, glorifiquem a Deus, glorifiquem a Deus, judeus e gentios. Ou seja, todo aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus tem que glorificar a Deus por causa da sua misericórdia. E mais, lá o verso 13 diz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem em esperança pelo poder do Espírito Santo. Muito bem. Deus é a fonte da esperança, né? É Deus que nos dá a esperança de todas as situações e nos enche de alegria e paz, né? Então, esperança você está passando por alguma situação, seja ela de que ordem for, problema físico, financeiro, matrimonial, profissional, eu tenho a esperança. Qual a esperança? De que Deus vai me dar uma solução, de que Deus vai me trazer uma solução no meu relacionamento com a minha esposa, ou com meu marido, e Ele vai nos fazer felizes. Deus vai abrir uma porta e o meu emprego vai aparecer. Deus vai mandar o seu anjo da cura e vai me curar. Deus vai transformar a dificuldade da minha vida. É essa a esperança que eu tenho que ter. E, sobretudo, quando eu partir desse mundo, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Esperança. Essa é a nossa esperança. Então, o texto fala que o Deus que dá esperança, Ele gere a paz no seu coração. Queridos, mesmo no meio desse contexto de pandemia que estamos vivendo, mesmo nesse contexto de morte e de assombro que a humanidade vive, nós podemos ter paz se descansarmos em Deus, na esperança que há em Deus, a esperança que Ele gera na minha e na tua vida. Por quê? Porque tudo depende dEle. Até o ar que eu respiro depende de Deus. Então eu tenho que ter essa esperança. E o Deus da paz, né, vai nos dar alegria. Alegria no meio da luta. Alegria no meio da contrariedade. Alegria no meio das lutas, das batalhas. Alegria que vem dEle. Então, eu quero concluir dizendo que Deus é o Senhor de tudo e de todos. Que vejamos as pessoas como amados por Deus e amados por mim e por você. O amor de Deus deve nos caracterizar.
o amor às pessoas e a busca do bem dessas pessoas. A nossa esperança não está em Deus. Desculpe, a nossa esperança está em Deus e Ele nos conduzirá seguros neste mundo de incredulidades e de incertezas. A minha esperança, a tua esperança está em Deus. Tudo depende dele. Que nós saibamos nos relacionar, nos perdoar, nos conduzir com ética, com amor e com fé, para que o Deus da esperança gere esperança no meu coração e dentro da misericórdia dele eu desfrute e nós desfrutemos de tudo que ele tem para nós. Mesmo no meio do contexto contrário, eu encontre paz e alegria que só o Senhor pode dar. Que você seja esse ministrador da graça, ministrador do perdão e que você desfrute de tudo quanto Deus já preparou para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por podermos estar mais uma vez estudando a tua palavra e extraindo dela ensino para nós. Pai, nos ajude a amarmos as pessoas como o Senhor ama, a não buscarmos os nossos próprios interesses, mas sermos fonte de alegria e de fé e de esperança para outras vidas. Nos ajude a ser esses ministradores da tua graça. Nos ajude, Deus, a entender que tudo vem de ti e tudo provém de ti. E nós estamos aqui para exercer um ministério, o ministério da reconciliação, ministério onde nós levantamos mãos santas e abençoamos pessoas. Que o Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, invada a sua vida, a sua família, a sua casa, com toda a sorte de bênção espiritual. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir.